O sol é nossa principal fonte de calor, de energia, fonte de vida. Mas aqui na comunidade de Araras, no município de Faina, interior de Goiás, o sol se tornou inimigo. A região tem a maior concentração mundial de pessoas com xeroderma pigmentoso, uma doença rara, incurável e que provoca câncer de pele. No calor do Planalto Central, onde a temperatura chega a 35 graus, os doentes têm que se esconder do sol. Mas este não é o principal desafio. É preciso ainda enfrentar o abandono do poder público, o preconceito e a falta de recursos. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai conhecer histórias de dor e resistência da comunidade de Araras. Em pleno cerrado, no chão de terra vermelha e solo destinado à criação de gado, com troncos retorcidos e sol escaldante, onde araras estão sempre a planar, nasceu o povoado de Araras. Famílias se instalaram por aqui na metade do século passado para trabalhar no campo. O distrito fica a cerca de 250 quilômetros da capital Goiânia, o que não parece ser muito distante. O problema é que o mapa não mostra o verdadeiro rally para se chegar aqui. São 210 quilômetros até a cidade de Faina, em rodovias com asfalto razoável. Mas os 40 quilômetros finais são um teste à resistência de qualquer carro. Depois de quase uma hora de muita trepidação, a placa indica o Recanto das Araras, chamado pelos habitantes apenas de Araras. Ao chegar ao vilarejo, a primeira coisa que chama a atenção é a mercearia, logo no começo da rua. O comércio é da Gleice, a líder comunitária por aqui. E quem a ajuda nas vendas é o filho Alisson, de 14 anos. O adolescente segue uma rotina diferente da maioria dos amigos. De manhã cedo, a primeira providência é passar protetor solar fator 100 por todo o corpo. É preciso repassar o produto a cada 2 horas. A blusa da escola é de mangas compridas. O boné é item obrigatório. Agora, a maior preocupação é com as áreas do rosto que ainda estão com pontos, devido a uma cirurgia recente para a retirada de 3 tumores. A primeira operação desse tipo foi aos 7 anos de idade. Até hoje já foram 12 cirurgias. A ida para a escola tem que ser de cabeça baixa e a caminhada exige passos rápidos. Você gosta da sua vida? Gosto. Você gosta dos seus amigos, da vida que você leva? Gosto. Você gosta do sol? Não. Prefere a lua? Prefiro a lua. Depois da escola, o abrigo do sol é a mercearia. Nada de sair para brincar com os amigos na rua. Diversão só à noite. Me conta as coisas que você costuma fazer de noite para evitar o sol. Aí de noite, jogar bola, andar de cavalo, brincar. Mas nem tudo ele consegue fazer à luz da lua, como os passeios da escola. Passei que todos os anos eles fazem, eles vão lá pro Poço Redondo, só que eu não posso ir por causa do sol. O que é? Uma cachoeira? É uma represa, né? Aí todo ano você fica em casa? É. Alisson confessa que se esquece de passar o protetor solar a cada 2 horas. A mãe fica no pé. É ela quem observa a pele do filho constantemente para ver se aparecem novas manchas ou lesões. Enquanto a mãe se preocupa, Alisson sonha. Penso fazer faculdade de geologia, né? Geologia? Trabalhar no sol? Sei lá. As primeiras manchas apareceram cedo, aos 3 anos de idade. A mãe logo se desesperou. Em Araras havia diversas pessoas com manchas e lesões na pele. Elas acabavam parando na mesa de cirurgia várias vezes para a retirada de tumores. Algumas morreram com câncer. Quando eu comecei a observar melhor os pacientes, né, os outros portadores aqui da comunidade, pensar nos que já tinham falecido, né, e imaginar que meu filho, aquele menino ruivo, lindo, perfeito, né, pudesse
chegar, né, àquele nível que os outros já se encontravam. Os moradores de Araras não sabiam ao certo qual era o mal que atingia o povoado, como lembra Leandro Cunha, que fez o documentário Só o Inimigo. O desconhecimento era total, né? As pessoas não sabiam o que era doença, até que na região, as primeiras vezes que a gente veio, muita gente falava pra gente que não, que era água, que era não sei o quê, é porque tinha uma usina de amianto, de não sei o que por aí, né? Então tinha mil história assim que falava da doença. E a gente fez o documentário para mostrar um pouquinho o que era a realidade, né? Gleice procurou ajuda médica em Goiânia. Eu examinei em consultório particular uma criança de 5 anos de idade, uma criança ruiva, que veio com a mãe. E a mãe veio preocupada com a pele da criança e não disse nada. Eu examinei a criança, que não tinha nada, uma criança ruiva de pele limpa assim, de lesões suspeitas, não tinha nem sarda quase. E eu orientei a mãe que aquela pele era muito sensível e que ela precisaria proteger essa criança contra a radiação solar. Tudo bem, 2 anos depois a mãe volta com a criança já tinha lesões suspeitas tumorais, ela tinha 3 lesões suspeitas. E durante a consulta eu perguntei à mãe se tinha pessoas que eram assim como a criança, ruiva, se tinha tumores na pele. Ela disse que sim, que existia na comunidade onde ela vivia, uma cidade chamada, um povoado chamado Araras, no município de Faina, que existiam várias pessoas com doenças de pele complicada. Isso me alertou para um xeroderma. Então eu disse a ela que nós iríamos investigar e que eles precisavam de acompanhamento contínuo. Quando eu tomei conhecimento do Alisson, que eu contei para a médica que aqui tinha 20 outras pessoas com xeroderma pigmentoso, né? Foi o que ela tinha me informado lá no dia que era o diagnóstico do Alisson. Ela me falou, olha, isso é impossível. Xeroderma é uma doença raríssima, né? É impossível ter esse tanto de gente que você está falando. Você deve estar confundindo com qualquer outra coisa. Me assustou enormemente. Eu nunca havia visto uma situação dessa. Foi um choque muito grande, né? E principalmente quando eu comecei a conhecer melhor sobre o xeroderma pigmentoso, né? Quando eu comecei a entender a gravidade que era ser um portador de xeroderma pigmentoso, né? Então, assim, mexeu com toda a estrutura da minha família. O pai ficou depressivo, muito assustado, né? O início foi assim, estado de choque, né? Eu tive que respirar fundo e buscar muita coragem mesmo para enfrentar essa situação toda. O impacto da descoberta de uma doença rara numa região isolada de Goiás foi ainda maior quando a doutora Sulamita foi ao povoado com outros especialistas. Eles constataram que ali havia a maior concentração mundial da doença. O distrito de Araras é formado por 30 casas concentradas aqui nesse terreno e várias chácaras e fazendas ao redor. São cerca de 800 habitantes. Desses, 23 têm xeroderma pigmentoso. Isso dá uma média de 1 doente para cada 40 habitantes. A média mundial é de 1 doente para cada 200 mil habitantes. Renato Alves foi o primeiro jornalista a fazer uma série de reportagens sobre o problema em Araras. Ele também escreveu um livro. Era muito cruel, você via isso, as pessoas estavam condenadas ali à morte. E algumas literalmente se desmanchando debaixo do sol. Perdendo parte do corpo e sem prótese, sem ajuda, se desmanchando. Quando eu cheguei lá, eles me chamavam de doutor. Doutor para cá, doutor para lá, e ficavam me perguntando, doutor, que doença é essa? Doutor, o que eu tenho? Doutor, falaram que é um mal que eu tenho, que é de família. Doutor, falaram que a gente tem sangue ruim. O problema é de família, sim. Uma questão genética que atravessa gerações. Com o isolamento de Araras, muitos moradores se casaram com familiares. Gleice se casou com um primo. Um parente dela, o Deide, é fruto do casamento entre primos de primeiro grau. Dos 6 filhos do casal, Deide e mais 2 irmãos não escaparam do xeroderma. Um já faleceu. Para complementar o benefício que recebe pelo INSS, faz bicos na sombra, numa associação de produtores de leite. Mesmo assim, não escapa dos efeitos do sol, que são visíveis no rosto. A retirada de dezenas de tumores na face lhe custou o nariz, o maxilar superior,
parte dos ossos do rosto e um olho. Ele acaba de trocar uma prótese de acrílico rígida por uma de silicone flexível. Essa é a segunda que o senhor tem? Uhum. Ah, e a outra, o senhor ficou quanto tempo com ela? Nem lembro, 6 anos mais. 6 anos ou mais? É. O normal é ficar só 2 anos, né? É normal, é. Então por isso que ela estava ruim, porque ela estava muito velha. É, porque também não conseguia, né? Fazer outra. Não podia. Não conseguia. Porque era cara. Sim, claro. E essa o senhor pagou ou o senhor conseguiu? Pagou? Associação, A associação. E custa mais ou menos quanto uma prótese? eu acho que mais ou menos 40 mil. Ele tem dificuldade para falar porque a prótese está com uma parte solta. O organismo dele rejeitou os pinos que sustentavam o silicone aos ossos da face. Os médicos acreditam que a rejeição se deve às sessões de químio e radioterapia que ele enfrentou. Já são 37 anos de luta contra a doença, desde a primeira lesão aos 10 anos de idade. Deide morou em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia em busca de ajuda para enfrentar os tumores que não param de surgir. A principal queixa é a falta de médicos na região. Se tivesse mais especialista, o atendimento seria melhor. Entendi. E o senhor sempre vai para Goiânia ou resolve alguma coisa aqui em Faina? Não, a maioria não. Diante da batalha pela sobrevivência, Deide diz que usar uma prótese é o de menos, mas sente que as pessoas o evitam e o discriminam por causa do objeto no rosto. Depois de eu viajar muito, se a sensação funciona, na outra ninguém se sofre. Isso Às onde? vezes se sofre, mas não saía. Outro que sofre com as deformações no rosto é o tio-avô da Gleice, seu José Cláudio. Trabalhador rural desde menino, ele nunca usou protetor solar antes de passar o dia na roça. O sol acelerou o surgimento de tumores, principalmente no rosto. Mesmo com recomendações para não se expor tanto aos raios solares, ele continuou na lida o quanto pôde, porque demorou a conseguir a aposentadoria. A perda de parte do maxilar, do nariz, do lábio superior e da língua dificultou a fala. A irmã, Ada Maria, é quem mais entende o que ele diz. Quando ele começou a tratar em Goiânia, era tudo Todo dia, dia, particular. a Acabou terapia, bugadinho de tudo. fazia lá tudo à tarde. Tratamento. Aí ele conseguiu pelo SUS, né? Aí como é que o senhor se virou depois que vendeu o seu gado para o tratamento? E aí já foi mexer a aposentadoria, né? Que saiu pra ele. Que ele aposentou por validez, não foi por idade. Uma cirurgia que fez há 6 anos, quando tirou um osso da perna para colocar um enxerto no nariz, não deu certo e ainda provocou infecções. Desde então, ele sofre limitações. Assim, ó, do banho, ó, fazia curativo, tudo aí eu que faço. Depois que fez essa cirurgia aí, complicou, né? Que não, ele alimentava bem com a mão dele. Viajava sozinho ainda. Foi muitas vezes por Araújo, chegava lá, internava, já estava com cirurgia marcada, operava, chegava o dia da alta, vinha embora, miséria e acompanhante. Daí pra cá é só, a doença só agravando. Algo que a doença não tirou é o alívio para os dias longos dentro de casa, o gosto pela música. Gaúcho, falando de Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã tem rodada. Outra distração é o rádio. As notícias e principalmente os programas e partidas de futebol ajudam seu José Cláudio a se manter firme aos 80 anos de idade. Ele já passou por cerca de 100 cirurgias ao longo da vida. A próxima já está marcada para a retirada de 3 tumores. Aproximadamente 50 pessoas morreram em decorrência do xeroderma pigmentoso em Araras. Não dá para saber ao certo o número de pessoas acometidas porque nem todas foram diagnosticadas com a doença, mas apresentavam os mesmos sintomas de manchas, lesões e tumores. Um deles virou símbolo na comunidade, o Djalma, falecido há 2 anos. Ele mesmo inventava formas de se livrar dos castigos impostos pelos raios solares. O documentário Só o Inimigo mostra a engenhoca que Djalma fez para conseguir ir à escola. A ideia não deu certo, porque o papelão tornava o ambiente ainda mais quente. Ele era muito querido,
né? Porque ele, com todo o sofrimento dele, ele já tinha um irmão que já tinha falecido, tem mais 2 irmãs que têm a mesma situação da doença, e ele, com todo o sofrimento que já tinha passado, a vida lá em Goiás, a vida lá em Goiânia, né? Aquela coisa toda, ele é uma pessoa alegre. E a vida pra gente é muito difícil. A gente tem muitos preconceitos. Ele tinha um sonho de ter ido para os Estados Unidos, tinha condições de ter ido, mas questões burocráticas, questões de... E acabou não tendo condições de ir, e ele, acho que uma das coisas que ele ficou muito assim, abalado, a situação dele foi piorando cada vez mais, né? E aí não teve condições. Ele era muito solitário, nunca teve namorada, ele tinha vergonha, né, da aparência física dele, porque ele usava prótese vencida, já a aparência dele não era muito agradável mesmo, não. E ele sabia disso. Então ele sofreu muito com isso. Ele tinha um plano de casar, ter a casinha dele, ter família, ele não conseguiu ter. E ele era um rapaz de extrema compreensão, muito educado, muito compreensivo, batalhador, forte. E ele foi vítima de um tumor cerebral, aliás, de vários tumores cerebrais. O Djalma morreu com menos de 40 anos por culpa do Estado. Se ele tivesse tido assistência adequada, tivesse tido aposentadoria, não tivesse ter que trabalhar na roça, ele não teria morrido tão novo. A minha vontade de viver é dizer para as pessoas assim que, devido eu ter deficiente desse jeito, com um defeito, mas eu tenho fé e vontade de viver, eu quero viver. E daqui a pouco, o que é o xeroderma pigmentoso e como é a rotina de tratamento dos pacientes. Quando os primeiros raios de sol surgem no horizonte, com a luz ainda fraca, só o suficiente para iluminar o campo, é hora de seu Lázaro despontar na fazenda para cuidar de 68 vacas e algumas plantações. O chapéu é um importante instrumento de proteção dos produtores rurais contra o sol. Com quase 80 anos, seu Lázaro tem xeroderma pigmentoso. A doença o atinge de maneira mais branda, com manchas e lesões principalmente no tornozelo. Ele nunca teve câncer. Eu tenho medo, eu não gosto de estar tomando muito sol, não. Sempre que igual esse quintal meu está cheio de planta, deu uma certa altura, vira tudo sombra, né? Aí eu trabalho, aí eu venho para o serviço. O certo seria não trabalhar sob o sol em momento algum. Os médicos já alertaram que ele corre o risco de agravar o quadro de saúde, mas seu Lázaro nem cogita a ideia de abandonar a lida diária. Não, trabalhar é coisa boa. Trabalhar faz parte da vida. Que a pessoa estando trabalhando, ele movimenta o corpo. Aí ele morre mais velho. Se ele parar de trabalhar, ele endurece o corpo e morre mais ligeiro. Eu penso na minha cabeça isso, agora não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Seu Lázaro se diz um dos fundadores do povoado de Araras. Os pais dele vieram desbravar essas terras nos anos 1960, com 9 filhos, quando só existiam fazendas espalhadas por aqui. A paz e a tranquilidade do local só foram quebradas com o sofrimento que se abateu sobre a família quando começaram a surgir os casos de xeroderma pigmentoso. Ao contrário de seu Lázaro, 3 irmãos tiveram uma forma mais agressiva da doença. 2 morreram. O Avelino está problemado de coração. Eles falou para operar ele, levou ele, o doutor falou, não garanta a vida dele não. E o Sebastião também morreu de xeroderma? O Sebastião também morreu. Também atacou pesado? Atacou um trem assim, ó, no pescoço dele. Fez um buracão e a goela dele fechou, né? Aí ele foi ficando ruim até que morreu. Nós levou ele lá para Goiânia, pelejou com ele lá. Os médicos enganou, mandou trazer para trás. Aí logo ele morreu, não aguentou muito não. O irmão Avelino era o pai do Inácio.
Ele não tem xeroderma pigmentoso, mas é o guardião da história da doença e do povoado. Essa terra aqui, meu pai adquiriu ela, mais meu avô, de um advogado que, não sei como, ganhou ela na justiça. Não tinha documento, então era cismaria naquela época. E ele se interessou pelas terras que meu avô e meu pai tinham no município de Hidrolândia. E fizeram a barganha. E meu pai, mais meu avô, veio situar nessa região. Aqui já era situado os Freire, a família dos Freire e os Jardim. De 3 casais se formou o distrito de Araras, com o povoado que tem hoje. São essas 3 famílias, está instalada, estabelecida a povoação que tem aqui hoje. E para o espanto de todos, o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar, no meio de uma comunidade tão pequena. Inácio nos conta que as outras 2 famílias da região também tinham casos de xeroderma pigmentoso, apesar de ser uma doença rara. Os casamentos entre eles aumentaram o número de doentes. É muito unido, gosta muito um do outro e logo se envolvem e se casam. Hoje já está mais e tem mais descendência, já está mais diversificado. Mas ainda tem casos? Ainda tem casos ainda. Eu, particularmente, me casei na família dos Freire, mas já outra família mais distante, uns Freire mais distante. Mas então tinha o risco também? Tinha o risco também. Porque a família é os habitantes da região. Não tem outras. Essas 3 famílias já estão muito grandes hoje, já estão bastante numerosas. Mas graças a Deus, só meu filho que tem o gene não desenvolveu. Minha filha não tem, graças a Deus. O xeroderma pigmentoso, também conhecido como XP, é uma doença genética gerada por genes recessivos, ou seja, o doente recebe o gene com o problema do pai e da mãe. Não necessariamente os pais têm xeroderma. Eles podem ter um gene dominante que não causa a doença e prevalece sobre o gene recessivo do xeroderma. O geneticista Carlos Frederico Menck, que estuda o xeroderma pigmentoso desde 1978, liderou uma equipe de profissionais que foi a Araras para desvendar o que estava acontecendo por lá. Quando nós começamos esse trabalho, há 6 anos lá, a única forma de você identificar a mutação era você fazer pegar células de pacientes, fazer todo um trabalho de biologia celular complexo e demorado. Por isso que demorou 3 anos para a gente identificar essa mutação. Em Faina, nós fizemos a análise de 245 pacientes, sendo que 70 nós identificamos como portadores e 23 doentes. Esses números eles surgem exatamente a partir das análises genéticas estabelecidas na região. As irmãs Rafaela e Letícia estão no grupo das 70 pessoas de Araras portadoras do gene do xeroderma, que não vão desenvolver a doença. Elas receberam esse gene somente do pai, o DEID, e não da mãe. Fizeram o teste genético ainda crianças, sem entender direito o que era aquilo. Lembro que acho que foi de saliva e de sangue. E aí? Aí ele ficou esperando, depois de muito tempo. Falou que também nós tínhamos gênio. Nós 2. Meu Deus, como é que vai fazer? Agora não pode sair, nem ficar só dentro de casa. Depois descobriram que não havia o que temer. A única preocupação é a de casar com alguém que também tem o gene recessivo e, assim, correr o risco de ter filhos com xeroderma. Os especialistas orientam quem tem o gene sobre esse risco. Quando ela é portadora e tem a possibilidade de ter um relacionamento com outro portador, é colocado a chance desse filho, né, ter a doença e qual a probabilidade desse filho ter essa doença. Então isso é bem enfatizado. Né? O papel da genética no aconselhamento é basicamente expor essa situação e só que a escolha, né, de casar ou não casar, né, de ter filhos ou não, isso ainda é do casal. Né, isso aí a genética não vai entrar nesse âmbito, mas é informado.
Mas afinal, o que acontece com o gene que gera o xeroderma pigmentoso? Todos nós sofremos lesões no nosso DNA, chamadas de mutações, por causa da radiação solar. Mas para quem não tem xeroderma, essas lesões são reparadas por uma enzima e o DNA se multiplica normalmente. No caso do xeroderma pigmentoso variante, o tipo encontrado em araras, ou o doente não tem essa enzima ou ela é defeituosa. A face, os braços, eventualmente as pernas, que são as partes mais expostas à luz solar, essas regiões eles têm uma alta frequência de lesões de pele, como talvez todos nós tenhamos, mas uma frequência 2.000 vezes aumentada de câncer de pele. Da medicina, o desafio maior é uma terapia genética que não tem vislumbre no horizonte. Nós não temos nenhum pesquisador, ninguém que esteja tentando alterar o gene para consertar. Ainda não. Xeroderma significa pele seca. Não há cura para a doença, mas há como evitar o agravamento dos sintomas. O tratamento, o que se propõe, na verdade, é prevenção, é evitar a luz solar. Essas pessoas elas são conhecidas como crianças da lua e a razão disso é porque eles têm que inverter o dia pela noite. A maior parte deles, se conseguirem fazer essa prevenção, eles podem ter uma vida, entre aspas, normal. Viver só à noite não é tão normal assim. Evitar luzes muito fortes, mesmo luzes artificiais, tem que serem evitadas. Então a gente está tentando entender um pouquinho como é que a luz artificial afeta esses pacientes. A gente sabe que afeta, mas a gente está tentando entender o quanto, mas eles podem viver melhor. Apesar de o xeroderma causar tantos estragos em araras, os pacientes daqui têm um tipo menos agressivo da doença, o xeroderma pigmentoso variante. É uma doença com defeitos genéticos, tem 8 genes que podem ser responsáveis por isso, que os genes se chamam genes xeroderma pigmentoso, genes XP, e a gente classifica de XPA, XPB até XPG, e tem o XP variante, que tem um defeito um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Pacientes com xeroderma pigmentoso variante, eles tendem a uma sobrevida maior do que os demais pacientes dos outros grupos, né, de xeroderma pigmentoso de A a G. Então, basicamente impacta na sobrevida. Algo para ser estudado. A gente gostaria de entender por que eles conseguem viver tanto tempo assim, apesar da mutação. Em um dos sítios mais bonitos de Araras, mora a Jaqueline com os pais. A jovem terminou o ensino médio e agora sonha em ser chefe de cozinha. Jaqueline é sobrinha de Djalma, que se tornou um símbolo da luta contra o xeroderma e faleceu há 2 anos. Outras 2 tias continuam a batalha contra a doença. Ela acredita que o problema genético da família a atingiu também, mas de uma forma diferente. Ao invés das lesões na pele, ela sofre com a epilepsia. Já teve 4 ataques fortes. Eu só lembro que eu passei mal lá na pia, não vi, mas depois eu vi que minha mãe tentou me carregar e eu não vi mais nada. Porque foi muito rápido, a gente não dá para perceber. A mãe, casada com um primo, seguiu com a filha a mesma rotina de consultas e medicamentos dos familiares com xeroderma. Mas meu esposo são primo primeiro, que é mais agravante ainda, né? Das 2 lados da família tem o xeroderma. Eu nunca soube essa doença nem nada. Quando nós casamos, até assim, foi uma polêmica. Naquela época não tinha como fazer exame. Foi uma luta para mim com essa menina. Daqui para Goiânia, não tinha condução, era assim difícil, mas, igual eu falei, hoje eu vejo ela sã e salva aqui, bem, para mim foi uma, eu sinto assim, uma guerreira. Eu tenho um sonho de fazer gastronomia e o outro maior sonho que eu tenho na vida é aprender a tocar violão. Todos aqui associam o caso da Jaqueline ao histórico de xeroderma na família e dizem que alguns médicos acreditam nessa relação, mas o diagnóstico nunca foi confirmado. A Jaqueline não tem características clínicas de um paciente com xeroderma pigmentoso, né? E fica difícil de se estabelecer que a alteração que ela possui
está intimamente associada com a mutação identificada em outros pacientes e na região. Em geral, os pacientes que derivam de casamentos consanguíneos, eles podem ter alteração em outros genes. Eu acho que carece de maior investigação. Às 3 da manhã, os pacientes de Araras pegam a estrada rumo a Goiânia. Depois de quase 5 horas de viagem, eles chegam à capital para as consultas. Deide vem quase todas as semanas. Alisson consegue espaçar mais as marcações. Os pacientes de Araras passaram a contar com um ambulatório especializado para tratamento do xeroderma pigmentoso a partir de 2010, no Hospital Geral de Goiânia, Alberto Rassi. O atendimento é pelo SUS. Já existia aqui o atendimento do ambulatório de dermatologia, com pesquisas envolvendo os pacientes portadores do xeroderma, e o que foi estruturado é que houvesse, além do acesso para que esses pacientes pudessem participar dessas atividades de pesquisa, mas que pudessem participar da atividade assistencial. E foi isso a grande mudança, que foi então criado um canal direto, onde uma vez por semana esse atendimento ele já está facultado a eles, e esse acompanhamento então passou a ser desburocratizado do ponto de vista de acesso, né? 15 dias depois de fazer uma cirurgia no rosto para a retirada de tumores, Alisson descobre que vai ter que voltar ao centro cirúrgico em breve. A doutora Larissa também o encaminhou para uma consulta com o oftalmologista por causa da vermelhidão no olho e passou vitamina D ao jovem. Essa vitamina adquirimos naturalmente por meio dos raios solares. Alisson recebe as orientações de forma tranquila, já está acostumado. Deide, também tranquilo, entra no consultório já sabendo que a médica vai encontrar tumores. Ele está com várias feridas suspeitas, já as reconhece depois de dezenas de cirurgias. A especialista usa o dermatoscópio para analisar as manchas uma a uma. Através desse aparelho a gente consegue perceber manifestações, que são manifestações de atipias, que podem te guiar que o paciente pode estar apresentando um tumor que a olho nu a gente não conseguiria perceber. A dermatologista encontra 10 pontos que podem ter tumores cancerígenos. Não é possível tirar todos de uma só vez. Ela marca a retirada de 2. Antes de ficar com a ulceração muito importante, aí a gente vai ver como que vai ser a resposta. O próximo a ser atendido é o Dercimar, irmão do Deide. Ele mora em Goiânia, perto do hospital. A dermatologista se preocupa com a pressão alta e com a dificuldade de respirar devido à deformidade no nariz, consequência de cirurgias anteriores. Ela logo o encaminha para outros profissionais. A médica também encontra 3 manchas suspeitas no rosto, no braço e nas costas e marca a retirada para daí a 15 dias. Em vez de se lamentar por ter que enfrentar a mesa de cirurgia mais uma vez, Dercimar sai satisfeito. Vinha pra cá, ficava aí semanas esperando aí, que a gente vinha de lá, ficava aí semanas esperando, né? Quando era causa de cirurgia, marcava, às vezes ia ter mais meses, né? Fazer. Hoje e não. Agora o senhor marcou por quanto tempo? Hoje eu vim aqui, já conferi, ela olhou e já para daqui 15 dias já estou fazendo, né? E na medicina, a perspectiva de não ter cura não diminui nem um pouco o grau de atenção que a gente procura dar para os pacientes. Então, esse é um exemplo muito real para essa doença específica. Mas isso vale para uma grande maioria de doenças que a gente acaba não tendo a oportunidade de curar, mas estamos aprendendo a cuidar melhor das pessoas. A conquista de um atendimento prioritário para os pacientes com xeroderma pigmentoso veio por meio de uma ação do Ministério Público. Pessoas que, numa situação muito emergencial, já começaram a ser atendidas com prioridade, identificadas dentro do sistema, porque elas já estavam no sistema de saúde, e já foram atendidas com prioridade, e desenvolvido um projeto que levou vários tipos de profissionais na região, identificando toda aquela demanda, inclusive aqueles que ainda estavam no início de desenvolvimento da doença, e feito um atendimento geral para toda aquela comunidade. A luta de pessoas com xeroderma pigmentoso por direitos básicos continua. Voltamos já.
É dia de festa em Araras. A hora marcada para o evento é 7 horas da noite, depois do pôr do sol. As crianças podem brincar à vontade. Lá está o Alisson, livre, sem camiseta e sem medo do xeroderma. Outro que está animado é o Barack Obama. Ele faz sucesso com o nome. Gosta de explicar a todo mundo que nasceu nos Estados Unidos e a mãe fez uma homenagem ao ex-presidente americano. Lilian passou 7 anos fora do Brasil em busca de uma vida melhor e de temperaturas mais amenas para controlar o xeroderma pigmentoso. Para mim, a doença lá é bem melhor porque é um ambiente mais fresco, a gente não pega sol igual aqui. Inclusive, quando eu cheguei, a minha pele estava bem clarinha. Ela voltou ao calor do Cerrado para ajudar a mãe doente. Logo, os raios solares mostraram seus efeitos. Minha pele ficou já foi escurecendo e essa cirurgia, quando eu fui, eu já tinha ela e foi aparecendo tumor. Aí daqui eu já tirei, só porque não precisou de fazer enxerto, mas várias lesões eu já tenho. O Barack Obama não tem o diagnóstico do xeroderma pigmentoso, mas a mãe toma todos os cuidados porque ele tem algumas manchinhas. Aos 8 anos, já sabe como se cuidar. Quando eu estou lá dentro de casa, eu passo o sol lá também, que é muito bom, porque mesmo assim na área pega sol. Ele revela o sonho de voltar para a terra onde nasceu e onde mora o pai. O meu sonho é só voltar para lá. Lá é bom, não pega muito sol. Aqui em Araras, praça lotada assim só à noite. Hoje é dia de ação do Projeto Rondon, uma organização social que traz serviços a comunidades carentes. A atividade agora é cultural, exibição de filmes e brinquedos para as crianças. Nós entramos em contato com a comunidade e pedimos para que eles escolhessem a atividade que eles queriam que nós realizássemos aqui. E eles escolheram os filmes do Ibelino. A princípio era só a apresentação dos filmes do Ibelino. E aí quando nós entramos em contato com ele, ele se dispôs a estar vindo aqui e nós trouxemos como surpresa para a comunidade. Para o Evandro, que convive com o xeroderma, este é um dos raros momentos de lazer. É bom, né, para a comunidade, porque às vezes a tristeza prejudica muito mais, né, do que um sol frio que a gente pega. A tristeza arrocha muito a gente, o coração bate muito vagaroso e a solidão é muito ruim. Então, quando tem um distraimento desse à noite, a gente fica contente e agradece pelo que aparece. Não é a primeira vez que o Projeto Rondon aparece por aqui. Então, nós fomos convidados pelo Ministério Público para vir aqui fazer um levantamento da realidade dessa comunidade e apresentar um relatório ao Ministério Público. E foi aí que surgiu a ideia de nós realizarmos uma grande atividade social aqui, em que nós trouxéssemos tanto o poder público municipal, estadual, federal, o terceiro setor e o voluntariado em geral, para conhecer a realidade dessas famílias. Foi uma operação do Projeto Rondon que trouxe vários serviços a essa comunidade, na área da saúde, na área do direito civil, nós trouxemos para cá o INSS. Eram justamente os benefícios do INSS a principal demanda dos moradores de Araras, já que foram incentivados pelos médicos a não mais trabalharem sob o sol. Eles entraram com um pedido de aposentadoria em 2010, mas tiveram a solicitação negada. A juíza Alessandra Amaral foi a Araras para tentar ajudar. Fiquei muito surpresa com a situação deles, né? E não posso mentir que fiquei extremamente emocionada, principalmente quando eu olhava para as crianças, né? Porque eu fiquei pensando que futuro, que vida e que situação seria dessas pessoas. Procurei os médicos, né, os peritos, e pedi a eles que fizessem um estudo aprofundado, uma vez que restava claro que não era uma simples doença de pele, como outrora atestado, mas muito ao contrário, que era uma doença realmente muito grave.
A Alessandra foi uma das juízas que participou do programa Acelerar do Tribunal de Justiça de Goiás, criado para resolver as pendências da comunidade de Araras com o INSS. Nós viemos um grupo de 5 juízes na época, alguns servidores, equipe interdisciplinar, que é psicóloga, assistente social. E nós fizemos, no primeiro mutirão, nós fizemos 25 audiências. Salvo engano, 24 tiveram direito reconhecido. E aí, depois disso, eles acreditaram mais, começaram a procurar mais os seus direitos. Para conseguir as aposentadorias rurais por invalidez e os benefícios de prestação continuada, a comunidade contou ainda com laudos genéticos detalhados que foram enviados ao INSS. Ele é um laudo genético, em que a gente descreve qual é o paciente, a gente aponta qual é o gene testado, qual a metodologia que foi realizada, qual é a alteração apresentada e, como conclusão, o estabelecimento da relação entre a mutação e a alteração clínica apresentada pelo paciente. Ele é um laudo completo que subsidiou a aposentadoria desses pacientes. Quem está por trás dessas conquistas também é a Braxp, Associação Brasileira de Xeroderma Pigmentoso, comandada pela líder comunitária Gleice Machado. A associação nasceu a partir do momento que houve esse número elevado de divulgação, né, onde foi aparecendo aí as instituições que começou a procurar a comunidade para ajudar, e foi uma sugestão até do próprio Ministério Público, né, onde ele disse que o melhor caminho que a gente tinha para percorrer seria essa organização, a união do grupo. A gente tenta, de fato, garantir, né, que esses pacientes, né, possam ser acolhidos no SUS da melhor maneira possível e possam ter todos os seus direitos garantidos. Além de correr atrás dos direitos das pessoas com xeroderma pigmentoso, a associação também busca doações e acompanha os doentes. É a orientação, né, encaminhar os pacientes, acompanhar nas consultas, tentar intermediar, né, o máximo possível esse atendimento, né, orientando os pacientes. A gente recebe, né, doações, né, de parceiros, empresários, e que tem contribuído também com óculos, né, algumas peças de roupas especiais, bonés, chapéus, hidratantes. Um dos parceiros da associação é o farmacêutico e empresário Evandro Tokarski, que desenvolveu um protetor solar especialmente para a comunidade de Araras. A pele se quebra, se danifica com muita intensidade. Então a gente desenvolveu, através de óleos vegetais, que pudesse trazer o mínimo de sensibilização já àquela pele agredida. E há cerca já de 6 anos, mensalmente, nós temos feito doações para aqui da Braxp, né? Eles fazem essa solicitação, nos trazem essa solicitação, nós manipulamos de forma personalizada essa formulação, essa loção diferenciada para atender esse grupo de pessoas com xeroderma. A solidariedade deixou a vida dos pacientes de xeroderma em Araras menos difícil, mas o caminho para alcançar todos os direitos ainda é bem longo. Na reunião da Braxp, os doentes e seus familiares desabam dezenas de dificuldades enfrentadas no dia a dia. É uma doença difícil, porque ela afeta os seus meios de vida. O sol, no caso, como não pegar sol? Eu quero ver o hospital terminar. Começou e não acabou. Eu estou com pressa de ver aquele serviço ali terminado. Essa escola também tem que ser concluída, porque para não ficar como vários projetos que começam e leva aí 10, 20, 30, até 40 anos para servir de toca de morcego. Eu queria que o governo de Fânia, pelo menos, olhasse mais para o lado da nossa luta, que é diária, não é uma luta mensalmente, não é uma luta que vem a caso. O que prejudica nós aqui, que é portador, chama-se rodovias. Uma das coisas que mais prejudica nós hoje. Nós ficamos aqui praticamente ilhados, abandonados pelos governantes. Nós estamos centralizados aqui. Para ir para Matrinchã, tinha a ponte de São Félix caída.
Para passar por aqui, a ponte do córrego ali caiu. Para ir para o Faina, tudo caído. Porque você vê a dificuldade de locomoção. Você pega a pessoa que já tem um problema da doença com o sol, né? Você ter uma viagem que você poderia fazer em 3 horas e pouco, você faz em 4, 4h30, né? Dependendo do veículo até mais, né? E um veículo, de todos os veículos que transportam, não tem condições mínimas de proteção solar. Falta ainda essa garantia da prótese. Falta roupa especial, eles não têm, porque eles não podem usar roupa de algodão igual a gente. Aquece a pele deles frita, ferve. Então existe uma roupa especial que é feita para eles. O que eles têm hoje é de doação. O Estado tem que cuidar deles. Tem que fazer com que eles, pelo menos, recebam o mínimo de cuidado, que é o protetor solar e uma condição, uma adaptação da casa deles para eles não terem exposição ao sol. As escolas onde as crianças frequentam têm que estar adaptadas. A escola de Araras, além de não ter proteção contra o sol, ainda está com as vidraças quebradas. Olha só onde senta o Alisson. Ele deveria estar bem protegido do sol após várias cirurgias para retiradas de tumores. Na França, crianças e jovens com xeroderma pigmentoso têm o direito assegurado por lei de solicitar a instalação de películas com filtro contra os raios ultravioleta nas escolas e nas faculdades. Aqui no Brasil, a situação não é bem assim. Nem existe uma lei específica para as pessoas com essa doença. Alisson já está no último ano do ensino básico. Ouviu durante anos a promessa da construção de uma escola adaptada em Araras para alunos como ele. Infelizmente, vai sair do povoado para fazer o ensino médio sem ver a tal escola construída. De acordo com a Prefeitura de Faina, o prefeito anterior, Paulo Nascimento de Souza, assinou o contrato de construção da escola em 2014, pelo valor de mais de R$1 milhão com a empresa Taurus Empreendimentos Imobiliários. Mas o ex-prefeito decidiu rescindir o contrato por demora injustificada na obra e repasse de recurso público maior do que o valor gasto. A questão está parada na Justiça. A construção de uma quadra de esportes também foi prometida aos moradores. O que deveria ser a quadra está com o piso todo quebrado, sem gol, rede ou cesta. Segundo a Prefeitura, o município não possui reserva financeira nem convênio firmado com o Estado ou a União para execução do projeto. Da quadra da escola, eles não podem fazer nenhuma atividade física porque a quadra é aberta. É uma reedificação antiga, eles precisavam ter a quadra coberta e com climatização de preferência. Outra obra inacabada por aqui é uma unidade de saúde, o que evitaria tantas idas e vindas dos pacientes a Faina ou a Goiânia. A explicação para o abandono é semelhante ao caso da escola. A Prefeitura explica que na execução da obra pela empresa contratada, Terpaz Engenharia, foi verificado desequilíbrio financeiro, ou seja, pagamento maior do que o executado, o que motivou a ação por improbidade administrativa. A qualidade de vida das pessoas com xeroderma poderia melhorar também com a garantia de direitos. Há anos, 2 projetos de lei voltados para os doentes estão em tramitação. Mas eu acredito que até o final. Eles são de autoria da senadora Lúcia Vânia. Apresentado em 2009, um dos projetos isenta os doentes do desconto do imposto de renda nas aposentadorias. Essa isenção é importante porque eles carecem de um recurso maior para comprar medicamentos, para se protegerem do sol. O outro projeto, de 2011, elimina a carência exigida para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria, para que os doentes sejam beneficiados mais rapidamente. As 2 propostas estão paradas. Nós temos procurado agilizar ao máximo a agenda aqui no Senado, mas estamos num período de muita dificuldade, de muitas reformas. A agenda é uma agenda sempre muito carregada. A gente continua aí nessa luta com o governo para que seja aprovado leis, né, que de fato venha garantir o direito dessa população. Nós já temos aí uma portaria de doenças raras, né, que já deu uma abertura maior pelo sistema SUS, né, mas no que se diz respeito ainda, né, ao sistema do INSS ou até mesmo uma prioridade maior dentro do sistema SUS ainda não existe.
Em 2015, foi criada a Frente Parlamentar de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Congresso Nacional. A gente precisa trabalhar o acesso a medicamentos, o acesso a tratamentos, o acesso a equipamentos e principalmente o acesso e a existência de centros de referência, que a gente possa encaminhar as pessoas que têm algum tipo de doença rara. A Frente Parlamentar já atuou diretamente em Araras. Eles recentemente passaram por uma situação assim aflitiva, porque saiu o boato de que o correio da região iria fechar. E é por onde os pacientes de xenoderma pigmentoso recebem colírio e filtro solar, que é algo que eles precisam muito. Fui falar com o presidente dos Correios, com o senhor Guilherme Campos, que já me garantiu que a agência não fecha. Enquanto tantos direitos são desrespeitados, Julimar sonha com um dia em que a vida vai ser mais tranquila para todas as pessoas que convivem com o xeroderma. O otimismo, sua principal arma contra a doença, é abastecido pelo carinho que recebe diariamente da filha Sofia, que ele cria sozinho. Mas nem sempre foi fácil sorrir diante das adversidades, como no episódio em que perdeu o nariz numa cirurgia para retirada de tumores. Para mim, eu ia fazer a cirurgia que eu ia fazer era igual os outros procedimentos que eu fazia. Tirava o tumor, dava o ponto e eu ia para casa. Só que esse não foi assim. Esse já foi mais diferente, mais grave. Quando eu acordei, eu já estava no meu quarto. Aí meu padrasto estava do meu lado. Eu levantei para ir no banheiro. Aí me olhou, falou assim: meu filho, não olha não. Não olha não, porque o barco vai ser grande. Você não vai aguentar. Aí eu falei pra ele, tio, mas eu tenho que ver, porque eu vou conviver com isso. Eu vou ter que viver com isso. Aí foi quando eu entrei pra dentro do banheiro, vi. Na hora, pareceu que o chão não tinha chão. Tinha sumido tudo. Chorei. Perguntei pra Deus por quê, o motivo. Aí eu levantei a cabeça, saí de dentro do banheiro. Eu saí rindo, já brincando, assim, já basta eu sofrendo. Eu não queria mais gente do meu lado sofrendo junto comigo. Depois do trauma, tentou retomar os estudos, mas... Cheguei no colégio e a professora negou dar aula, enquanto eu estivesse ali dentro da sala. O que ela disse? Ela falou que comigo ali dentro, ela não ia dar aula para ninguém. Enquanto eu não me retirasse, ela não dava aula. Puro preconceito, já que a doença não é transmissível, é genética. O problema persistiu no mercado de trabalho. Quando eu trabalhava na locadora, muita gente deixou de ir porque era eu que trabalhava lá como atendente. Aí eles falavam pro meu patrão, né? Falavam, pô, mas você tem que mandar aquele menino embora, não sei o quê. Mas a gente chega aqui, tem aquele menino aqui, como é que você quer que a gente loque filme? E ele falava na cara, falando, não vou mandar ninguém embora. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ele tem um problema dele, ele tem os defeitos dele. Mas quem sou eu para julgar ele? E foi quando eu tive minhas oportunidades na vida. Julimar conseguiu um emprego para trabalhar com som automotivo e faz bico de DJ. Meu médico, ele vivia pegando meu pé. Falava assim, ei, Julimar, você desde criancinha, pequenininho, você sempre chegava no consultório com fone de ouvido, escutando música. Aí acabou que você arrumou um serviço que é compatível à sua doença, né? Que é um serviço que trabalha à noite, é um serviço que você gosta. A gente tem os problemas da gente, tudinho e tal. E ali, quando você tá ali tocando, você não tá só se divertindo você mesmo. Você tá se divertindo mais gente, uma multidão. Tem mais pessoas que tá ali que tem problema e você tá alegrando a noite dela. Não é só a sua que tá sendo alegrada, a de mais pessoas. Então, por esse lado, é um dom bom.
que eu adquiri. Eu acho que é abrir os olhos da sociedade para que eles venham até essa comunidade, que eles venham conhecer essa realidade e que façam alguma coisa por ela. Dê esperança para as crianças, que eles possam ter uma vida melhor. Eu acho que vai ser muito difícil a gente acabar com essa doença. Ela vai continuar sendo rara, de qualquer forma, no Brasil. E quando ela aparece, eu acho que a gente tem que ajudar o paciente. Eu tenho meu problema, eu tenho minha doença, tudinho, mas eu não vou deixar de viver. Eu quero aprender mais coisas. Eu não quero ficar só com o que eu sei. Eu quero expandir mais ainda. Eu quero mostrar para a sociedade que não é porque eu tenho essa doença, que eu tenho esse problema, que eu tenho que me excluir. Eu tenho que me esconder. Não, eu tenho que viver mais.